A Libertadores da América está de volta essa semana, desta vez com 5 times brasileiros na disputa. A partir de amanhã começam os jogos de ida, contendo São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense. O Corinthians não joga, não tem jogo do Corinthians, tá? Mais uma curiosidade, é um recorde para a competição. Nunca houve 5 times brasileiros nas quartas de final. Exatamente, o mais perto que o Brasil chegou disso foi com 4 clubes participando. Inclusive, se repetiu antes por 4 edições. A última vez foi em 2019. Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras chegaram às quartas de final. E outra curiosidade, apenas em 2009 um time brasileiro não foi campeão com essa quantidade de representantes. Além da supremacia tupiniquim, outro detalhe importante que também deve ser ressaltado é a participação de bosta dos times argentinos. Só o River Plate continua na disputa. Boca Juniors, Racing e Defensa e Justiça foram eliminados pelos brasileiros nas oitavas. O primeiro... Calma, respira. O primeiro e possivelmente mais aguardado jogo dessa fase é o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Após o empate pelo Brasileirão, os times se reencontram amanhã no Morumbi. Vamos ver quais são as expectativas para esse confronto. São Paulo e Palmeiras é um duelo que nós estamos acostumados a ver, não é verdade? Mas dessa vez o duelo tem um gostinho diferente, com muito mais cobrança, por se tratar de um jogo continental. Por mais que as apostas e também as chances estejam do lado palmeirense, a história fala outra paradinha. Na história, quem se dá melhor na Libertadores é o tricolor paulista, é o Tricola. Em 2005, na campanha do título do São Paulo, o clássico já rolou na fase eliminatória e teve vitória do Tricola, como disse o nosso amigo Chico aqui. Eu não falei Sim, tá gravado. Tá bom. No mesmo ano, depois de eliminar o Palmeiras, o campeão ainda enfrentou o River Plate na semifinal e venceu a final contra um time brasileiro. Aí, se a gente der uma olhada no chaveamento deste ano, dá pra perceber que o roteiro pode ser desenhado novamente. O problema, deixa eu arrumar meu boné, é que o São Paulo daquela época era só um titico, assim, coisa pouca, um pouquinho, uma coisa assim, um pentelinho melhor do que o São Paulo de atualmente, não é verdade? Inclusive, né, o São Paulo estava atrás de um novo centroavante, tentaram o Benedetto, mas será o Benedetto? O Benedetto não respondeu ao São Paulo, falou que não estava muito afim. E até essa edição do Desempenho News que nós estamos gravando aqui, o São Paulo ainda não tinha fechado com ninguém. E também as contusões devem pesar. Diego Freestyle, evidentemente, é uma opção. Após tentar cavar uma vaguinha ali, ó, no Cruzeiro pro Lucaneta, tá aí, ó, Chico Munha, empresário do Diego Freestyle. Mas eu tentei cavar essa vaga aí do Lucaneta no sorteio. Vou fazer aqui, ó. Se o Lucaneta joga a Supercopa pelo Cruzeiro, ganha a Supercopa pelo Cruzeiro, o Cruzeiro contrata o Lucaneta para jogar no profissional. O São Paulo tem agenda cheia na terça-feira, então, hein? Primeiro, enfrenta o River Plate às 6 horas da tarde, ao vivo, aqui do Desimpedidos, pela Supercopa Desimpedidos. Depois, mais tarde, à noite, o São Paulo enfrenta o Palmeiras. Mas aí por uma outra competição, menos Nicolas Cagezinho. Avançando no calendário semanal, agora a gente fala de Olímpia e Flamengo, jogo que acontece na quarta-feira lá no Paraguai. É só o início, e que início, de Renato Gaúcho no Mengão. Mas a torcida já pode se animar com os resultados dele na competição. O Renato é o segundo técnico com mais vitórias na Libertadores. São 46 até aqui, seguido de Gabriel Uribe com 49. Ah, gostei de ver. Toca aqui a Bianca Fluminense puxando o saco do Flamengo. Do Mengão. Olha que beleza, gostei. Se o bonde do Mengão seguir sem freio, essa marca pode ser quebrada já nessa edição. Desde a primeira goleada, eu só consigo imaginar o Rogério Ceni assistindo e pensando: então o problema era eu? Pois é, cara, alguém precisa te falar. O problema era você, não eles. A média de gols do Flamengo é de 4 por jogo, sendo 24 nos últimos 6 jogos e 100% de aproveitamento. Nada como uma demissão na madrugada para o time voltar a jogar bem e ser visto como favorito nos campeonatos novamente. Mas também é preciso falar do Olímpia, adversário do Flamengo. A equipe paraguaia chega embalada para as quartas de final, depois de eliminar outro brasileiro, o Internacional. Inclusive, Internacional não dá para entender, né? Na fase de grupos venceu o time paraguaio por 6-1. E aí nas oitavas é eliminado pelos caras
hater. É isso que eu acho. O Olímpia vem com destaque para Derlis Gonzalez, ex-menino da Vila, e ainda Roque Santa Cruz, que acredite ou não se aposentou e não é cantor de bolero. O elenco conta também com o zagueiro Diego Polenta, que a gente só tá mencionando aqui porque é um dos apelidos de um membro da turma, que ainda não vou dizer quem é, mas provavelmente nosso amigo Chico adoraria revelar pra vocês. Adoraria revelar que você apelidou o Bira de barriga de polenta. Não fui porque eu. é um Tá apelido gravado. do Rio de Janeiro. Que isso, não, jamais. É um apelido do Rio de Janeiro. Quando Fonte, você não dele. sabia o nome do Bira, quando você chegou e falou, mas Chico, vem cá, qual que é o nome do menino lá que tem a barriga de polenta? Você falou. Mas enfim, o nosso querido Birajara, sabendo que o Olímpia possui um zagueiro com o nome Diego Polenta, resolveu dar o ar da sua graça aqui e ensinar para o torcedor flamenguista uma receita simples e caseira de polenta pro Mengão jantar a equipe paraguaia. Sim, turma, muito bem-vindo à cozinha do Birão. Água fervida. Agora é hora da gente começar o nosso processo da polenta ofensiva. Primeiro de tudo é sal, né? O computador, o assistente. Joga um salzinho. Vai mexendo. Jogando e mexendo. Que nem o Mengão, hein? Jogando e mexendo. Vai, garoto! A polenta do Pirão tá saindo! É a polenta ultraofensiva, rapaz! Vai dar bom. É, turma, a polenta finalizando aqui. Quem diria, hein? Vida mestre Cuca. Aí, Flamengo, vai comer bem, pô. A semana da Libertadores termina com Fluminense e Barcelona de Guayaquil na quinta. Ele joga no Maracanã, lugar que costuma ter o favoritismo da equipe carioca em confrontos internacionais. Faz sentido nenhum esse, né? Não faz, eu concordo. Não, mas é Porque eu sou Mengão, né? Não. Sacanagem. Não, mas... Porque, tipo, ser favoritismo da equipe carioca em confrontos internacionais, mas... O LDU é do Equador também e venceu. No Maracanã, não? Não foi no Maracanã? Não, no Maracanã eu nunca perdi pra ele. Por isso que tá falando favoritismo no Maracanã. Não, a final da Libertadores de 2008 foi no Maracanã, gente. A gente não perdeu, né? Foi pros pênaltis. No jogo ali, 90 minutos, não perdi. Mas você levantou o troféu? Não venci, mas não perdi. Não, mas não faz sentido nenhum. Vou ler pro pessoal que você Gente, escreveu aqui. assim não Tá vai dar. certo? A semana da Libertadores termina com Fluminense e Barcelona de Guayaquil na quinta-feira. Eles jogam no Maracanã, lugar que costuma ter o favoritismo da equipe carioca em confrontos internacionais, sendo que perdeu a Libertadores para a LDU em 2008. E em 2017 venceram a LDU em casa, em 2017, não faz 2008, mas acabaram perdendo no jogo de volta. Tá aí, o texto da vídeo. Pode ir. Ninguém estava preparado para esse momento. Lionel Messi não é mais jogador do Barcelona. Como assim? O cara realmente não estava preparado, viu? De caiu com os cabelos. Poxa. Depois da imprensa confirmar que o argentino aceitou renovar com o clube por mais 5 anos, uma das tretas jurídicas impediram que o negócio fosse pra frente e o Léo foi liberado para seguir a vida em outro clube. Agora a pergunta aqui não quer calar. Qual é, Bibi? Qual é o clube? O Messi na versão desempregado é tão bom quanto o Messi empregado. Isso porque o cara é tão influente, com tantos contatos, que poderia realmente chegar a qualquer clube que quisesse. O Brasil tem alguns candidatos para ele. Se o Neymar é o amigo responsável lá no PSG, vamos ver quem precisa mandar DM para que o Messi jogue em algum time brasileiro. Pro Messi chegar no Cruzeiro, é preciso que o Luxemburgo mande uma DM pro Sérgio Ramos, que envie outra pro Neymar, chegando até o Messi, e aí ele desembarcaria no Cabuloso. O Cabuloso, inclusive, anunciou na última semana a contratação do Pofechô. E quem falou bem do Luxemburgo recentemente foi Sérgio Ramos, que também só foi pro PSG por causa dos conselhos de Neymar. É só o menino Ney falar com o Messi, indicando o Cruzeiro como futuro clube. Depois da chegada do Messi no Cruzeiro, a Série B nunca foi tão competitiva. Agora os times da primeira divisão estão torcendo para cair só para terem a chance de jogar contra o argentino. Inclusive, essa sempre foi a estratégia do Crespo no São Paulo, um visionário. Era saudade do ex-colega da seleção, entendeu? Falando no tricolor, o time dispensou recentemente Hernanes, que já tem casa nova. Depois do Sport anunciar o Profeta, o caminho ficou mais fácil pro Messi ser o novo jogador do Leão. Afinal, Hernanes é amigo do ex-colega de clube Daniel Alves, que já conquistou vários títulos com o Messi.
Jogando no Recife, Messi forma a dupla de ataque mais vitoriosa do futebol mundial. Ao lado de André Balada e apoiado por Thiago Neves e Hernandes, o argentino é líder de assistências na história do Brasileirão e André é eleito o melhor do mundo pela FIFA. Agora imagina só o Messi no Imortal Gaúcho no Grêmio. Pra isso, Douglas Costa tem que mandar uma mensagem pro Dybala, que manda pro Messi, e aí ele desembarca no tricolor gaúcho. Os gremistas ficaram felizes com a saída de André Balada e de novo com a volta do Douglas Costa, mas a situação pode ficar melhor. O atacante já fez dupla com Dybala na Juventus, ele que por sua vez já vestiu a camisa da seleção junto com o Messi. Apesar de dividirem a posição, os caras são parceiros nas horas vagas. Infelizmente, no cenário em que o Messi é jogador do Grêmio, o rebaixamento para a Série B foi inevitável. Mesmo com a vontade do Felipão de treinar o argentino, Léo não esqueceu que o técnico prefere o CR7 e não deu match. Imprensa afirma que o atacante teria começado o protesto com os jogadores para derrubar Luiz Felipe. Resumo olímpico? Resumo olímpico? Resumo olímpico. Resumo. Brasil ganhou medalha. Várias. E a gente tá indo embora. Mega